Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variável 2. Basicamente, ele vai descrever, né, o objetivo desse conteúdo é a gente descrever, por exemplo, um lançamento, né, lançamento de uma pedrinha por uma criança e essa pedrinha faz este movimento, por exemplo. Ou nós temos, por exemplo, uma guerra, nós temos um canhão, né, e este canhão ele libera um projétil. Qual é a trajetória desse projétil? Nós vamos ver isso daqui. Para entender isso, nós vamos separar o conteúdo basicamente em três partes: lançamentos verticais, depois movimentos bidimensionais e, por fim, lançamentos de projéteis. Tá? Para iniciar o nosso estudo, vamos começar, portanto, com movimentos verticais. O movimento vertical ele pode ser separado em dois casos, né? Para cima e para baixo. Em todos esses casos, né, em todos que a gente vai estudar aqui, basicamente a única força que vai atuar sobre o sistema, né, é a força peso. Tá? Então a única força que vai atuar sobre o sistema é a força peso, Qm vezes G. Então se a gente imaginar aqui que nós temos um eixo Y, aqui o solo, né? Isso aqui o solo, o eixo Y. Então nós temos uma aceleração da gravidade que ela vai estar apontando nessa direção aqui, na direção para baixo. Tá? E para esse caso, portanto, nós estamos lançando a bolinha, né? Por exemplo, para cima. Então ela tem uma velocidade inicial V0 para cima. Tá? Vamos imaginar que ela parte dessa posição S0 aqui e vai até uma posição S final, que é a posição máxima aqui. Tá? Como a gente pode perceber, a nossa aceleração e a nossa velocidade têm sinais diferentes, né? Tem sentidos diferentes. A aceleração da gravidade aponta para baixo e a nossa velocidade aponta para cima. Então isso daqui se trata do quê? Se trata de um movimento retardado. É um movimento retardado. Bom, nós sabemos muito bem, para um movimento desse tipo, né, eu consigo calcular a velocidade final. Né, velocidade com um certo intervalo de tempo após o lançamento. Essa velocidade ela pode ser obtida através de duas equações. A primeira equação através do tempo, que basicamente é Vf igual a V inicial, é positivo que aponta para cima, menos G, porque aponta para baixo, vezes o tempo. Né? Então essa é a nossa primeira equação para encontrar o valor da velocidade. A segunda equação é o quê? É a Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2G ΔS. Onde este ΔS aqui é o deslocamento e o ΔS ele é dado por S final menos S inicial. Note que isso aqui vai dar maior que zero. Por que isso aqui vai dar maior que zero? Porque a posição final corresponde sempre acima à posição inicial. Tá? Então isso vai dar maior que zero. No caso onde esse SF for a posição final, ou S for a posição máxima, nós temos que a velocidade nesse ponto ela é igual a zero. Por que disso? Porque, olha só, com o passar do tempo, né, a bolinha vai subindo. E, além disso, aumentar o tempo leva a uma diminuição da nossa velocidade. Por quê? Porque a nossa aceleração, nesse caso, é uma aceleração menor que zero. É um movimento retardado. No lançamento para baixo, né, seria a seguinte situação. Nós pegamos um objeto, né, e lançamos ele nessa direção, v de zero. Da forma oposta ao anterior, né, a situação de para cima, agora nós temos o quê? Nós temos que V inicial e G estão têm o mesmo sentido. Logo, esse tipo de movimento é o movimento acelerado. Movimento acelerado. Bom,
Agora, nós podemos calcular a velocidade, né? Da mesma forma que nós calculamos o item anterior. Nesse caso, a velocidade final, ela vai ser o quê? Vai ser menos V0. Por que menos V0? Porque agora V0 aponta para baixo, menos GT. Ok? A outra equação, Torricelli, não vai ter V final ao quadrado, vai ser igual a V0 ao quadrado menos 2G delta S. Olha agora, nós temos esse sinal negativo, só que se a gente analisar a equação anterior a essa equação aqui, a gente percebe o seguinte, que aumentar o tempo leva, né, a uma velocidade cada vez menor, né? Cada vez menor. Porém, elas têm o mesmo sentido de V0, Logo, o módulo de V final vai só o quê? Ele só vai aumentando. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido. Tá? Tem o mesmo sentido. Bom, e essa é outra equação aqui, se a gente analisar ela, ela tem que dar a mesma ideia, a mesma resposta que a equação anterior. E sim, por quê? O nosso ΔS aqui agora, olha o nosso ΔS, né? Nossa posição inicial corresponde a essa posição e a posição final, por exemplo, poderia ser essa daqui. Ó. E claramente nós temos que o ΔS, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor que zero. Logo, esse ΔS aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser negativo. Se ele for negativo vezes negativo, nós temos uma coisa positiva. Logo, a velocidade final, em módulo, sempre vai ser maior que V0. Tá? Isso é extremamente importante. Bom, um exemplo particular para o movimento, para o lançamento para baixo, lançamento vertical para baixo, é o que a gente chama de queda livre. A queda livre, né, é um caso particular onde queda livre é um caso particular, né, do lançamento para baixo, só que a velocidade inicial é igual a zero. Tá? Se a velocidade é igual a zero, né, nós podemos pegar essas equações aqui, né, e o que a gente tem? Para essas equações nós vamos ter que velocidade final é igual a menos gt, né? Aqui nós temos que a velocidade sempre vai ser negativa, porque g é negativo, como está expresso aqui, e nós temos que v final ao quadrado é igual a menos 2g delta S. Tem um erro aqui, você poderia pensar, uma raiz aqui, né? Quando eu passar o 2 aqui vai ficar uma raiz de um número negativo, né? Não existe, mas é importante lembrar que esse ΔS, ele é o quê? Ele é negativo. Se ele é negativo vezes negativo, dá um valor positivo. Então, ok, a raiz quadrada de um número positivo. Tudo bem, isso dá para satisfazer. Além dessas duas equações, nós podemos acrescentar uma outra equação aqui, né, que é através do nosso ΔS. Nós conhecemos uma equação, né, que é o que? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, olha só, o S final, S, é igual à posição inicial S0, velocidade inicial, 0, né? Aceleração, menos G, T ao quadrado dividido por 2. Nós temos, então, 3 equações que descrevem o movimento de queda livre de qualquer corpo. Olha, é importante dizer que todas as 3 equações são equações do movimento e nenhuma delas precisou do quê? Da massa. Nós não precisamos da massa para calcular as grandezas de velocidade, posição ou tempo. Tá? Então, essas 3 equações regem, né, o movimento chamado movimento de queda livre. Bom, nossa segunda parte, né, vai corresponder aos movimentos bidimensionais. Para entender o movimento bidimensionais, nós vamos usar uma ferramenta muito útil, né, que é chamada de princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei. Basicamente, ele fala o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma pedra e essa pedra, por exemplo, ela está caindo, né, só que ela está movimentando também na direção X. Tá? Então, aqui basicamente aqui eu posso colocar aqui
que eu tenho um eixo y mais y, e eu tenho aqui também um eixo mais x, por exemplo. Então, nós temos um movimento na coordenada x e na coordenada y. Tá? Este movimento, né, ele pode ser descrito, né, o princípio fala que esse movimento pode ser descrito como a junção, né, de dois movimentos. Um movimento que corresponde ao movimento vertical, né, como nós estudamos o movimento de lançamentos verticais, mais um movimento que é o movimento na horizontal. Tá? Então, este movimento ele pode ser dividido nesses dois casos. Um movimento simplesmente na coordenada mais y e outro simplesmente na mais x. Tá? Então, é isso que a gente vai utilizar para descrever, por exemplo, um movimento de lançamento oblíquo. No lançamento horizontal, que basicamente é essa situação aqui, né? Nós podemos considerar o seguinte, olha só, como a única força que está atuando neste corpo é a força peso não atua na direção de x. Se não atua na direção de x, a aceleração deste caso é quanto? A aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, nós temos o seguinte, ó, aceleração em x. Nós temos o seguinte, a velocidade inicial em x, ela é sempre constante. Tá? Se ela é sempre constante, nós temos o quê? Nós temos que o deslocamento delta S, ou melhor, um delta x, ele vai ser dado por quê? O delta x aqui, ele pode ser obtido, né, através da equação V é igual a delta x dividido por delta t, que nós já sabemos também que é x final igual a x inicial mais vt. Nós temos isso. Caso nós consideramos que a velocidade, que a posição inicial é igual a zero, então nós temos que a posição final é igual simplesmente vt. Né? Velocidade em x, extremamente importante colocar vx aqui, é dada por isso daqui. Ok? Então essa aqui eu vou chamar de equação 1. Bom, quando a gente analisar simplesmente o movimento na vertical, né? O movimento na vertical, nós temos as equações acima. Nós temos todas as equações acima. E além disso, o que a gente tem? Olha só, nós temos que a aceleração agora, a aceleração em y, é a aceleração da gravidade. Tá? Se por acaso, né, esse objeto aqui for lançado dessa forma, né, com a velocidade em y igual a zero, v0, y igual a zero, nós temos um movimento de queda livre, que é descrito por todas aquelas equações que nós colocamos, né? Essas equações que estão destacadas aqui, ó. Todas essas equações aqui. Então, nós podemos utilizar todas as equações para explicar este movimento na vertical, ok? Então, nós vamos juntar esses dois casos e encontrar, descrever o tempo, a altura máxima e o alcance aqui, ok? Bom, para iniciar então, né, vamos falar sobre o que a gente chama de lançamento horizontal. Vamos imaginar que eu tenho uma mesa, tá? Isso aqui seria uma mesa, esse em preto uma mesa. E nós temos uma bolinha se movimentando em cima dessa mesa com a velocidade v0x. Não tem atrito, tá? E a única força que vai atuar sobre o sistema aqui é a força peso e a força normal. Quando essa bolinha chegar nessa extremidade aqui, né, quando ela mover aqui e chegar nessa extremidade, ela perde o contato com a mesa. E ela vai executar um movimento que a gente chama de lançamento horizontal. E vai chegar aqui até o solo. Então, vamos imaginar que isso daqui é o solo. Este é o solo. Bom, ela vai chegar até o solo a uma posição que a gente chama de x final. E essa posição inicial aqui eu vou chamar de x0. Esse deslocamento aqui, ó, até x0,
né, eu vou colocar o x0 igual a zero, o xf, e nós chamamos isso aqui de alcance. Tá? Esse aqui é o alcance. Alcance na horizontal. Bom, como que a gente descreve o movimento dessa bolinha? Nós vamos utilizar o princípio de dependência do movimento de Galileu Galilei. Tá? Quando essa bolinha chegar nessa extremidade onde ela não tem mais contato com a mesa, ela tem simplesmente o quê? Ela simplesmente tem uma velocidade v0 de x, que nós vimos que ela é constante. Tá? E a velocidade em y ela é igual a zero. Então, isso daqui ele pode ser explicado também pela queda livre. Nós vamos utilizar os conceitos de queda livre. Ok? Com relação à queda livre, nós temos certas equações, né? Aquelas equações que estão lá em cima. Uma dessas equações, nós temos o quê? Que velocidade final ela é igual a velocidade final ela é igual a g, né, vezes o tempo. Mas nós temos também, né, faltou um sinal negativo aqui, que a velocidade final ela também pode ser obtida pelo quadrado, pela Torricelli, e nós temos que isso é igual a menos 2g delta S. Né? Esse ΔS vai corresponder para essa situação à altura dessa mesa. Tá? Então, nosso ΔS corresponde à altura. E como eu falei para vocês, né, esse caso aqui, nosso ΔS, como ele parte dessa posição, vai ter a posição inicial, esse H aqui ele vai ser negativo para essa situação aqui. Tá? Bom, e este alcance máximo, eu vou representar ele pelo 1A. Então, o que nós temos? Nós vamos ter o seguinte, né? Através das equações de queda livre, e das equações que nós vimos para o movimento horizontal, né? Nós vamos encontrar duas equações. Tá? A primeira equação é o que a gente chama de tempo de movimento. O tempo de movimento, T, é o tempo gasto para essa bolinha sair dessa posição e chegar até o solo, ou o mesmo tempo dela sair dessa posição x igual a zero e ter o alcance máximo, é dado pela raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido por g. Tá? Então, isso daqui é o chamado de tempo de movimento. Tempo de movimento. Esse é o tempo de movimento. Bom, nós vamos encontrar também o que a gente definiu aqui como alcance. E o alcance ele vai ser dado por A igual a velocidade, V de x, vezes o tempo de movimento que nós calculamos em cima, que é 2g dividido por h. Essas duas equações são as equações importantes para um lançamento horizontal. Tá? Então, nós temos aqui a equação do alcance. Nós temos essas duas equações para o movimento, para o lançamento horizontal. Bom, para terminar, nós podemos falar sobre o lançamento oblíquo. Tá? O lançamento oblíquo, basicamente, é uma massinha M que é lançada do solo, um canhão, por alguma coisa desse tipo, e percorre uma trajetória como essa, uma trajetória parabólica. Tá? Esta bolinha ela vai ser lançada com uma velocidade V0 nessa direção, por exemplo. Tá? E aí, como que a gente vai calcular os valores de tempo de subida, tempo de caos, altura máxima, essas coisas? Nós vamos calcular, né, através do princípio de independência dos movimentos. Né? E para isso nós temos que ver que V0 aqui pode ser dado por uma velocidade Vx e Vy, né? Utilizando estes conceitos que nós já sabemos muito bem. V de x, né? V de x
V de x, ele pode ser escrito nesse caso como V0 vezes, né, como isso aqui é o cateto adjacente, vezes cosseno de alfa. E no caso V de y, ele pode ser dado por V0 vezes seno de alfa. Nós vamos utilizar estes conceitos aqui para encontrar o tempo de lançamento e altura máxima. O que é cada um deles, né? Nós podemos definir o seguinte, né? Este ponto aqui de máxima altura, ou seja, essa altura máxima aqui, essa altura máxima, que eu vou chamar de Hzão, corresponde, né? Hzão corresponde à altura máxima. Essa altura máxima é quando a velocidade em y é igual a zero. Tá? Como nós sabemos, nós temos uma aceleração da gravidade apontando para baixo. Então, no processo da bolinha sair desse ponto e ir até este ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto 1, né? Nós temos um lançamento vertical para cima, então nós temos um movimento retardado. Então a velocidade nesse ponto é igual a zero. Velocidade em y. Tá? Vamos definir também que essa distância aqui, a distância x igual a zero até a posição x final aqui, corresponde a um valor, a um A, tá? E este A corresponde ao alcance máximo. Isso aqui é um A, este A corresponde ao alcance máximo. Ok? Esse alcance máximo é quando a bolinha colide com o solo. Então, colisão com o solo. Nessa colisão com o solo, nós podemos falar de uma grandeza que é a velocidade em y. Quando ela colide com o solo, o nosso vetor Vy, né, nesse caso aqui é para cima, na posição inicial é para cima, Vy, quando ele chega aqui, o nosso Vy ele é para baixo, tá? E ele é menos o Vy inicial. Tá? A mesma velocidade que a gente lança o objeto para cima é o mesmo que ele chega a este ponto. Então, nós temos isso daqui. Além disso, nós podemos calcular, né, que a gente chama de tempo de lançamento, que corresponde ao tempo total, ao tempo da bolinha percorrer todo este espaço. Então, nós temos um tempo. Esse tempo aqui é o tempo de lançamento. É o tempo de movimento, tá? Bom, todas as três grandezas vai ter vínculos, né? O tempo de lançamento, T, ele pode ser dado por 2 vezes a velocidade de subida, velocidade inicial, em y, dividido por g. Por quê? Porque esse tempo aqui, porque esse 2, basicamente, o tempo da bolinha sair dessa posição e chegar até a posição 1 aqui, ó, né, tempo de subida, é igual ao tempo de descida. Então, o tempo que a bolinha gasta para sair dessa posição, subir e chegar até aqui, é o mesmo tempo que ela gasta para sair dessa posição e chegar até o solo. Por isso que aparece esse 2 aqui. Tá? Por isso que aparece esse 2. A altura máxima, corresponde a esse ponto, ela é dada pela equação V0y² dividido por 2 vezes g. Por quê? Nós vamos ao Torricelli e nesse ponto aqui a velocidade em y ela é igual a 0. E aí a gente consegue calcular a altura máxima. Como que a gente calcula o valor do alcance máximo? Nós vamos utilizar a velocidade em y e multiplicar pelo tempo, por esse tempo de lançamento. Então, a nossa
nosso alcance máximo corresponde à velocidade zero em x, né, vezes o tempo de lançamento. Tá? Tempo de lançamento. Substituindo os devidos valores, nós temos o seguinte: isso aqui vai ser 2 vezes v0x v0y dividido por g. Então, nós temos o alcance máximo.